Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente está estudando, né, as funções da linguagem e aí esse vídeo é para complementar um pouquinho, dar um pouquinho mais de exemplos para vocês entenderem melhor essa matéria. Vamos lá, então? Bom, quando a gente está falando de linguagem, de comunicação, né, a gente sempre pensa no uso da nossa língua, né, a língua portuguesa, que é o que a gente usa aqui no Brasil, a língua oficial. E como que a gente utiliza esses recursos da nossa língua para a gente se comunicar melhor, para a gente poder utilizar melhor a linguagem, né, que é a forma como a gente se expressa. E aí a gente tem alguns estudiosos, alguns linguistas que se preocuparam e que se preocupam ainda com esse processo, né, de comunicação, de uso da linguagem. O primeiro deles foi o Ferdinand de Saussure, né, que vai falar do signo linguístico. Ele fala que a comunicação, a linguagem, né, ela se dá através do signo linguístico. O que é o signo linguístico, na verdade, né, para ele? Ele fala que a palavra ela tem duas partes, ela tem dois elementos que juntos formam esse signo. Né? Como assim? Bom, a palavra, quando você fala uma palavra, a pessoa que ouve automaticamente vai pensar em alguma coisa, ela vai ter um conceito, uma ideia, né? Quando eu escrevo uma palavra e a outra pessoa está lendo essa palavra escrita, na cabecinha dela vai se formar uma ideia também, um conceito. Ou seja, a palavra ela é constituída de duas partes, uma parte física, que é a parte que você escuta ou você escreve, essa parte se chama significante, e tem uma outra parte que é a parte da ideia, do conceito, daquilo que você imagina na cabeça, que a gente chama de significado. Esses dois elementos juntos é que formam o signo linguístico. Eu vou mostrar para vocês com um exemplo, vai ficar mais fácil. Quer ver? Vamos ver. Quando eu falo a palavra manga, vocês estão lendo, estão ouvindo a palavra manga. O que vem à cabeça de vocês? Bom, pode vir um conceito, né, de manga, que pode ser o quê? A fruta, né? A gente pode pensar na fruta. Mas a gente também pode pensar numa outra palavra. Quando eu falo manga, além de fruta, eu posso pensar em uma outra coisa que é manga de camisa. Opa, então, vamos lá. Quando a gente fala uma palavra ou a gente lê, essa palavra, dependendo do conceito, do contexto, da situação, de quem fala, do seu objetivo, da pessoa que está ouvindo, dependendo de tantas coisas, ela pode ter vários significados. Então, comunicação não é uma coisa tão simples, né? E a gente vai ver mais um exemplo em que, quando a gente fala uma palavra ou quando a gente se expressa de um determinado modo, isso pode gerar vários significados e pode gerar um mal entendido. Vamos ver. Ô, Lico, pega coisa ali pra mim. Que coisa? Perto do treco ali. Que treco? Do lado do esquema. Que esquema? Perto do negocinho tem um esqueminha assim. Onde? Do lado do troço ali. O que é? Tá difícil hoje, hein? Você não me fala. Alô, o doutor Zurita está? Aqui não. Mas como não? Por favor, não diga mentiras, é urgente. Aguarde um momento. Pois não. Escuta, Hã? tem outro cara procurando o Dr. Zurita. Ah, é? Pois mande-o para o inferno, porque eu estou na frente há muito tempo, tá bom? Tá bom. Alô? Pronto? Olha, desculpe, mas já tem outra pessoa querendo falar com o Dr. Zurita antes do senhor. Ai, meu Deus, já tem outro, agora são 3. Nossa, que irritação. É o que eu falei pra ele. É o negocinho que tá em cima do negócio cheio de esqueminha lá. Que esquema! Do lado do troço ali. O abajur! Serve. Então a gente está vendo aí, né, a falha na comunicação, né, os problemas que podem ser gerados quando a gente não considera alguns elementos importantes, né? Então, assim, um mesmo significante, quer dizer,
uma mesma palavra, o mesmo som, uma palavra escrita, ela pode remeter a significados distintos. Vai depender do quê? Do sujeito, né? De quem está participando do diálogo, da comunicação, vai depender da situação, depende de vários elementos, né? Então, não basta a gente saber, a gente ouvir uma palavra ou a gente ler e a gente ter apenas um único significado na cabeça. Vai depender de vários elementos para você poder se comunicar melhor. E aí, nisso aí tudo, nós temos um outro linguista, que é o Roman Jakobson, que vai falar que existe, na verdade, né, esses vários outros elementos que participam da comunicação. E ele diz o quê? Que a comunicação humana, como ela é regida por regras, a gente pode, inclusive, criar uma teoria da comunicação. A gente pode explicar como se dá essa comunicação, né? E é o que a gente vai ver agora. Ele sugere essa teoria, uma teoria da comunicação, em que tem esses elementos que vocês estão vendo aí: emissor, receptor, contexto, mensagem, canal, código. Todos esses elementos fazem parte do processo de comunicação. Eu vou explicar melhor. Bom, vocês estão vendo aí no esqueminha. Primeiro aí em azul, né, vocês estão vendo o locutor, que é o emissor da mensagem, né? Ele transmite uma mensagem para um locutário ou um receptor, aquele que vai receber a mensagem. Então, primeiro processo simples, todo mundo sabe, né? O emissor transmite uma mensagem para o receptor. Ok. Mas no meio desse processo, a gente tem o quê? A gente tem um referente. Referente é o quê? É o contexto, é o assunto, é a situação, tá? Então, esses dois elementos, que são o emissor e o receptor, eles precisam estar na mesma situação, no mesmo contexto. Por exemplo, eu estou numa sala de aula, dando aula para os meus alunos. Todos nós estamos na mesma situação, né? Situação de quê? De sala de aula, de escola. Então, ali a comunicação se dá dessa forma, que é diferente de quando você está numa festa. É uma outra situação, é um outro contexto, tá bom? Bom, isso é importante. Além disso, um outro fator importante é ter um canal de comunicação que seja eficaz. O que é o canal? O canal é o meio físico por onde a gente vai emitir essa mensagem. Então, pode ser a voz, pode ser o som que se propaga no ar, pode ser uma palavra escrita, né? Pode ser uma pintura. A gente também tem a comunicação aí, a comunicação não verbal, né? Quando você usa imagens, gestos, sons, né? A expressão corporal, né? Então, o canal é isso. O canal é o meio por onde você vai transmitir essa mensagem. E, além disso tudo, uma coisa que é muito importante é que o locutor e o locutário, quer dizer, o emissor e o receptor, precisam utilizar o mesmo código. Quer dizer, a mesma forma de transmitir a mensagem é uma forma em que tem as mesmas regras. Por exemplo, nesse momento eu estou me comunicando com vocês usando o mesmo código, que é o quê? A língua portuguesa, né? Se eu estivesse falando tudo isso aqui em francês para vocês e de repente vocês não soubessem francês, vocês não iriam entender nada, tá? Então, código é isso. Código é esse sistema de regras, né? E que tanto o emissor quanto o receptor precisam conhecer para poder ter a comunicação. Tá bom? Então, esses elementos todos são importantes, fazem parte do processo de comunicação. Agora, quando a gente tem um outro elemento que é muito importante, que é a intenção, é o objetivo da comunicação, né? Se eu coloco o meu foco na minha comunicação em um desses elementos, eu vou ter uma função da linguagem, quer dizer, eu vou ter um objetivo. Então, eu posso ter uma comunicação muito centrada no emissor, né? Eu posso ter a comunicação centrada na mensagem, ou no receptor, ou no contexto, ou no canal, ou no código. E para cada um desses elementos, eu vou ter uma função diferente, ou seja, eu vou ter um objetivo diferente. E é o que a gente vai ver agora. Vamos lá, então. Bom, aqui a gente vai ver duas funções. A primeira que a gente vai ver é a função emotiva.
a função emotiva, ela está centrada no emissor, quer dizer, o elemento principal ali da comunicação, o que está ali no centro é quem está emitindo a mensagem. Então, nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter um texto em que os pronomes e os verbos estão na primeira pessoa. A gente vai ter um texto que é altamente emotivo, é um texto que tem muitos sentimentos, né? Quando eu falo de sentimentos, não significa só sentimentos bons, românticos, não. Qualquer tipo de sentimento, tá? Visão do mundo, opinião, né? Então, onde que eu vou encontrar esse tipo de texto? Onde que a gente encontra? A gente encontra em letras de música, em poemas, eu posso encontrar num texto narrativo, numa crônica, né? Em alguns tipos de gravuras, em algumas danças, enfim, né? Tudo que foca, que esteja focando no emissor, eu tenho a função emotiva da linguagem. A gente vai ver agora um exemplo, que é uma letra de uma música, a gente vai ouvir uma música, na verdade, que é a música Eu Sei Que Vou Te Amar, do Vinícius de Moraes. Vamos ouvir, prestem atenção nos verbos, nos pronomes que estão na primeira pessoa e no sentimento, né, na emoção que é transmitida através da letra da música. Vamos ouvir. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida. Então, uma letra de uma música, né, que é bem conhecida, e a gente percebe essa emotividade, né, essa emoção ali muito presente nessa música, que tem aí a função emotiva da linguagem aí como foco, né? Bom, a próxima que a gente vai ver, a próxima função é a função conativa. Pode ser também falada como função apelativa da linguagem, tá? Essa função, ela está centrada no receptor, ou seja, naquele que está recebendo a mensagem. Então, se a minha linguagem está focada no outro, naquele que está recebendo, eu vou ter o quê? Eu vou ter verbos no imperativo, eu vou ter uma linguagem que vai tentar convencer o outro sobre alguma coisa, né? Então, vai estar centrada no outro. E aí, onde que eu encontro esse tipo de função da linguagem? Eu vou encontrar em discurso político, eu vou encontrar também em propagandas, né? Que tem essa tentativa de convencer o outro, né? De, vamos dizer, atingir o outro. A gente vai ver agora um exemplo de uma propaganda bem antiga, lá da década de 80, de uma máquina de escrever, né? Claro que vocês nem devem conhecer, nem devem ter visto, enfim, né? E vocês vão ver que tem um verbo no imperativo. Geralmente a gente vê muito esse tipo de texto com verbos no imperativo, que é justamente para dar ordem, para tentar convencer, né? Isso é típico da função conativa da linguagem. Vamos assistir.
bonito, dê uma olivete de presente, né? Aí eu tenho um verbo no imperativo. Isso é típico da função conativa. Bom, outras duas funções que nós temos aí, a função referencial e a função metalinguística. A referencial, olha aí, ela está voltada para o referente, ou seja, para o contexto, para o assunto, para a situação. Então, nessa função referencial, a gente vai encontrar uma linguagem que vai estar preocupada em focar no assunto. Se ela está focada no assunto, no contexto, na situação, no referente, a gente vai ter um texto, geralmente em terceira pessoa, né? É um texto com uma linguagem mais objetiva, mais clara, porque ela tem o objetivo de informar sobre um assunto, né? Dar informações, explicar um assunto, porque está focada no assunto. Então, ela vai explicar, vai informar, né? E onde que eu vou encontrar esse tipo de função? Eu vou encontrar em jornal, eu vou encontrar em livro didático, em textos de enciclopédia, por exemplo, em textos de pesquisa, tá? A gente vai ver aqui um exemplo. Olha aí. Aí eu tenho uma página, né, do jornal, da G1, g1.globo.com. E aí a gente vai ler, eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês verem que está focado num assunto. No caso aqui está falando do coronavírus. Vamos ler o texto. Coronavírus é o nome de uma família de vírus que tem uma estrutura em formato de coroa. Eles causam infecções respiratórias e já provocaram outras doenças. Em geral, eles circulam apenas entre animais, como morcegos e roedores, mas passam a infectar também as pessoas quando a convivência é muito próxima e os vírus sofrem mutações espontâneas e aleatórias. Olha só, gente, li só esse trechinho, né? Esse trechinho tá falando o quê? Falando sobre o coronavírus. Ó, tá focado num assunto, num referente, né? Percebo que os verbos estão na terceira pessoa. Ó, é o nome que tem uma estrutura, eles causam infecções, já provocaram outras doenças, eles circulam. Ó, tá falando desse assunto, tá bem objetivo, bem explicado. Porque aqui a minha linguagem, ela tá focada no assunto, então eu tenho função referencial. Mais uma vez falando, a função referencial a gente vai encontrar em texto jornalístico, em texto didático, em texto de enciclopédia, em textos de pesquisa, ok? A gente vai ver agora o próximo, que é a função metalinguística. A metalinguística, ela vai estar focada no código. Lembra que eu falei com vocês, o código é aquele sistema que tem regras em que tanto o locutor quanto o locutário, quer dizer, tanto o emissor quanto o receptor, eles precisam conhecer esse código, precisam conhecer essas regras para que haja comunicação, para que haja compreensão, né? No caso, estou falando língua portuguesa, estou falando com vocês estão me compreendendo porque nós utilizamos o mesmo código, certo? E aí, nessa função, a gente vai ter um texto em que para falar do código, ele vai usar o próprio código. E como é que é isso, né? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. O dicionário. O dicionário é um ótimo exemplo de função metalinguística. O dicionário vai usar palavras para explicar uma palavra. Então, está usando o código para explicar o próprio código. Eu vou dar mais outros dois exemplos. Vamos lá. Olha aí. Nesse exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho um desenho, né? Eu tenho aqui um desenho. Quem faz desenho geralmente é o quê? Um cartunista, né? Um desenhista, um cartunista. Então, vamos ler. Tá assim. O cartunista pós-moderno apresenta pela primeira vez na história uma tira em cubinhos. Então, olha aí, o cartunista usou o desenho para falar dele mesmo. Então, ele usou o código para falar do próprio código. A gente vai ver um outro exemplo agora, que é um vídeo do YouTube ensinando a fazer um vídeo num canal no YouTube. Então, usou o próprio código, que é o YouTube, para falar dele mesmo, para falar do YouTube. Vamos assistir. Oi, gente, aí, beleza? Bom, hoje a dica é rápida, simples, mas que muita gente ainda não sabe. Como criar um canal no YouTube?
Quer aprender? Então segura aí que já vai começar. Para criar um canal no YouTube, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar o aplicativo do YouTube no seu celular, independente de ser Android ou iPhone. Para que você possa comentar e, claro, criar o seu canal, é necessário fazer o login. Para isso, você tem que ter um e-mail do Gmail. Se você tiver, é só clicar no maisinho e colocar seu e-mail e senha. Caso não tenha, é só acessar com o e-mail que você já tem do Gmail. Agora, você já criou a sua conta. Quer enviar o vídeo? Então clique no ícone do vídeo. Escolha o vídeo que você quer enviar. E quando você apertar aí, vai pedir: você deseja criar o seu canal? Claro, você quer criar o seu canal. Então clique em criar o seu canal. Agora você pode alterar as configurações do vídeo, colocar título, descrição e mandar para o seu canal. Se você quiser fazer mais coisas, agora é a hora de personalizar. Então você clica no seu ícone e Meu Canal. E aí você pode alterar a capa, miniatura, fazer várias alterações e personalizar o seu canal no YouTube. É isso aí! Criou seu canal? Agora você pode ser um YouTuber de sucesso. Bom, agora é só você criar seu canal no YouTube. Se você quiser mais dicas de como criar uma capa, como editar vídeos pelo celular, como fazer outras coisas pelo celular, então assiste esses vídeos que tá aparecendo aí na tela, que você vai aprender também. Não se esqueça do joinha e conheça meu curso edição de vídeo para youtube.com. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Mostra sua camisa, linda! Uhul! Voltaire! Voltaire! Rock Clube! Rock Clube! Então aí a gente está vendo, né, que foi usado o YouTube para falar do YouTube. Isso é a função metalinguística. Se eu tenho um filme que fala sobre como fazer um filme ou fala sobre cinema, eu também tenho função metalinguística, tá? É quando eu uso o código para falar dele mesmo. Se eu tenho uma pintura que mostra como faz uma pintura ou que mostra alguém pintando, enfim, né? Ele está falando dele mesmo, ele está usando o seu processo para falar dele mesmo, função metalinguística da linguagem, tá bom? Bom, a gente vai falar agora de outras duas funções, né, para terminar. Nós temos a função poética e a função fática. Bom, vamos lá. A função poética, ela está centrada na mensagem. Como assim, né? Ela está preocupada com como que essa mensagem vai ser transmitida, né? Como é que ela vai ser criada, como que ela vai ser formatada. Então, a pessoa que transmite a mensagem, e ela está preocupada com a mensagem, ela vai brincar com essa mensagem, ela vai trabalhar essa mensagem para que ela seja expressada de uma outra forma, de uma forma especial, de uma forma diferente. Então, a gente tem aí muito uso da criatividade, né? No caso, se a gente está usando palavra escrita ou mesmo falada, né? A gente pode ter aí rima, a gente pode ter o uso do ritmo, o uso de assonâncias, né? De repetições de sons vocálicos, de sons consonantais. A gente pode ter o uso de figuras de linguagem, que a gente ainda vai aprender, né? Metáfora, antítese, a gente vai aprender isso tudo, né? E, enfim, quando é um quadro, por exemplo, um pintor, ele pode se preocupar, de repente, com a textura, com as cores, com as formas, né? Um dançarino, né? Ele pode se preocupar com o movimento, com a expressão do corpo. Tudo isso é a preocupação com a mensagem, né? E aí eu tenho a função poética da linguagem. Pode estar vindo aí com emoção, com sentimentos, tudo isso pode estar misturado também, tá? A gente vai ouvir agora um vídeo, a gente vai ver um vídeo, vai ouvir também, né?
um poema do Fernando Pessoa, um poeta português. O poema se chama O Poema do Menino Jesus. E prestem bem atenção nesse poema, em que ele fala, ele brinca um pouco com essa imagem do menino Jesus, da criança, né? A criança sagrada. Ele brinca um pouco com essa imagem e aí ele mexe um pouco com a nossa imaginação, né? Ele usa as palavras de tal forma que ele brinca com a nossa imaginação. A gente vai ver esse poema interpretado pelo ator Matheus Nastergalli. Vamos assistir. Tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir, de modo a ouvir-se longe. Ele tinha fugido do céu. Ele era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu, tudo era falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu, ele tinha que estar sempre sério e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos das ilustrações. Nem sequer deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. Seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo. E também não era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo estava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. E com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que há do céu e serve de modelo às outras. Depois, ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, ele vive na minha aldeia, comigo. É uma criança bonita, de riso natural, limpa o nariz no braço direito, chapinha nas poças d'água, colhe as flores, gosta delas, depois esquece. Atira pedras nos burros, rouba frutas nos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E, porque ele sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que vão em ranchos pela estrada, com as bilhas, as cabeças, e levanta-lhes a saia. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as cores que há nas flores. E mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança
o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E a criança tão humana que é divina é essa vida cotidiana de poeta. E é porque anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos os dois, num acordo íntimo, como a mão direita e a mão esquerda. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu no colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe meu ser cansado e humano, deita-me na tua cama e conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus, para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Então vocês percebam, né, nesse texto, um texto cheio de sentimentos, com uma expressividade muito grande, né, essa brincadeira com essa ideia do menino Jesus, que é uma visão sagrada, né, para os cristãos, e ele sendo visto como um menino comum, né? Então é a brincadeira com as palavras, é o jogo das palavras. Então a gente tem aí uma brincadeira com a mensagem, por isso que a gente fala que é a função poética, tá? Da linguagem. E a nossa última é a função fática, que está focada no canal. Lembra do que eu falei? O canal é o meio físico por onde a gente vai transmitir a mensagem. Não pode ser a voz, pode ser, né, o texto escrito, não é isso? Então, na verdade, nessa função aí, a gente vai ter aquele momento quando a gente está, por exemplo, num elevador, por exemplo, mora no seu prédio, você está descendo no elevador, você encontra um vizinho com quem você não tem muito contato, né? Mas aí você está ali, vê o vizinho, e às vezes você vai cumprimentar, bom dia, olá, tá quente hoje, né? Não, esse tipo de conversa, esse tipo de frase, na verdade não tem um objetivo específico para você se comunicar de fato, né? Na verdade você está usando essas palavras, essas expressões para você testar o canal, né? Para você saber se o outro está em comunicação com você, se o outro está te entendendo, se o canal de comunicação está funcionando. A gente vai ver aqui um exemplo que é uma propaganda, né? Uma propaganda de um fio dental. Vamos ler o texto, depois a gente fala da propaganda, né? Então vamos lá, temos aí um diálogo, né? Então tá assim: oi, oi, você está esperando alguém? Uma amiga, mas ela não pôde vir. Se incomoda se eu me sentar? Não, não, de jeito nenhum. Bar legal, hein? Você vem sempre aqui? Não, primeira vez. Nem nos apresentamos. Hélio. Laura, muito prazer. Algum problema? Não, é que eu me lembrei de um compromisso. Desculpa, preciso ir. Prazer, hein? E olha só o que a gente vê aqui nesse diálogo, né? A gente tem um diálogo entre o Hélio e a Laura, né? E não tem uma grande comunicação entre os dois. Na verdade, eles estão ali, se encontraram por acaso, né? E aí se cumprimentam, oi, oi. Uma conversa meio sem sentido, sem muito objetivo, né? Bar legal, hein? Ó, esse hein, né? Ele está sendo usado para testar, para saber se o outro está ouvindo, né? Se está prestando atenção, né? É muito prazer. Algum problema? Prazer, hein? Então, essas expressões que não tem muito objetivo, é mais para testar, para saber se o outro está ouvindo, se o outro está prestando atenção, se o canal está funcionando, o canal de comunicação está funcionando. Agora, discutindo um pouquinho o texto, olha lá, que aparece lá na fala da Laura, né? Que ela fala: Laura, muito prazer. Entre muito e prazer, vocês veem que tem uma folhinha verde, né? E que lembra isso. Lembra, às vezes, quando a gente come
e não escova o dente, ou não usa o fio dental, fica às vezes alguma coisa entre os dentes, né? Fica um verdinho ou um pretinho, alguma coisa. E aí, provavelmente, o que aconteceu com a Laura? Ela estava assim. E provavelmente ela sorriu para dizer muito prazer, apareceu lá o dente sujo. E aí essas reticências, esses 3 pontinhos aí, né? As reticências representam o quê pro Hélio, né? Provavelmente ele ficou espantado, ele ficou meio surpreso, ou ele não gostou, né? Logo ele deu uma desculpa e falou que precisava ir embora, né? E tá lá o ponto de interrogação que a Laura ficou meio sem entender, né? É uma propaganda de fio dental. Então a gente tem essas expressões que são usadas só para isso, né? O objetivo é apenas testar para saber se o outro está em comunicação, se o outro está entendendo, se o outro está ali com você, tá bom? Bom, gente, então é isso, né? Que a gente tem que aprender mesmo das funções da linguagem, é observar o foco da minha linguagem quando eu estou me comunicando, porque o objetivo, a intenção, ela também é muito importante. Então, a gente tem aí esses elementos da comunicação, né? Nós temos o emissor, que transmite a mensagem para um receptor, e aí nisso tudo a gente tem um contexto, quer dizer, uma situação que tem que estar em comum, né? Eles precisam, esses 2 elementos, né? O receptor, o emissor e o receptor precisam estar utilizando o mesmo código, a mesma forma de comunicação, com um canal que seja eficaz, um canal de comunicação eficaz entre eles. E aí, dependendo da nossa intenção, a gente vai ter uma linguagem com uma função específica, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, eu estou aí para tirar dúvidas de vocês lá pelo WhatsApp ou pela plataforma do Google Classroom, tá bom, gente? Um beijão, bons estudos para vocês.